Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Jesus anda sobre as águas. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje temos uma história incrível sobre fé e confiança em Deus. Vamos conhecer o momento em que Jesus fez algo extraordinário. Ele andou sobre as águas. Sim, isso mesmo! E através dessa história, vamos aprender como a fé pode nos ajudar a vencer o medo e confiar no poder de Jesus, mesmo em meio às tempestades da vida. O contexto da história era um dia cheio de milagres. Jesus havia acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão com milhares de pessoas. Imaginem só! Todo mundo estava impressionado. As pessoas estavam maravilhadas e até queriam proclamar Jesus como rei. Mas Jesus sabia que sua missão não era apenas ser um rei humano, e sim cumprir o plano de Deus. Então, ele tomou uma decisão. Pediu que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia até o outro lado, enquanto ele ficaria sozinho para orar no monte. Os discípulos obedeceram, mesmo sem entender direito. Eles entraram no barco, ajeitaram as velas e começaram a remar. Jesus vai orar. Enquanto isso, Jesus subiu ao monte para conversar com o Pai. Ele gostava de ter esses momentos de oração, especialmente depois de um dia cheio. A Bíblia nos mostra que Jesus sempre buscava força em Deus para cumprir sua missão. Imaginem Jesus no alto do monte, olhando o pôr do sol sobre o mar e se derramando em oração. Ele orava pelos discípulos, pela multidão e por todos nós. Isso já nos ensina algo muito importante. Até Jesus, o Filho de Deus, precisava de momentos de oração. Quanto mais nós precisamos também. A tempestade. Enquanto Jesus orava, os discípulos estavam no meio do mar e de repente, o vento começou a soprar mais forte. O céu escureceu. As ondas começaram a crescer e o barco começou a balançar de um lado para o outro. Os discípulos se esforçavam para remar, mas o vento era contrário. Imaginem o cansaço, o medo e a sensação de estar perdido em meio à tempestade. O Mar da Galileia era conhecido por suas mudanças repentinas de clima, e agora os discípulos estavam vivendo isso na pele. Jesus aparece sobre as águas. Já era de madrugada. O vento uivava, a água batia no barco, e os discípulos estavam esgotados. De repente, algo incrível aconteceu. Eles viram uma figura se aproximando sobre as águas. Primeiro, eles ficaram apavorados. É um fantasma! Gritaram alguns, cheios de medo. Mas logo ouviram uma voz firme e cheia de paz. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Era Jesus. Ele estava andando sobre as águas, vindo ao encontro deles, em meio à tempestade. Pedro e o desafio da fé entre os discípulos. Pedro sempre foi o mais impulsivo e corajoso. Ao ver Jesus, ele disse: Senhor, se é realmente o Senhor, deixe que eu vá até ti, andando sobre as águas também. Jesus respondeu: Venha, Pedro. Então Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Imaginem só, um ser humano, andando sobre o mar, com os olhos fixos no Mestre. Mas, quando Pedro olhou para o vento forte e para as ondas enormes, começou a sentir medo. E quando o medo entrou em seu coração, ele começou a afundar. Socorro, Senhor! Salva-me! Gritou ele. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mesmo quando Pedro vacilou, Jesus não o deixou afundar, acalmando a tempestade. Quando Jesus e Pedro entraram no barco, algo surpreendente aconteceu. O vento parou e o mar ficou calmo. Os discípulos ficaram maravilhados, impressionados com o poder de Jesus. Eles se ajoelharam e disseram: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Naquele momento, todos entenderam que Jesus não era apenas um mestre ou profeta, mas o próprio Filho de Deus, com poder sobre a natureza e sobre todas as coisas. A lição da história: pequenos heróis. O que aprendemos com essa história? Jesus está conosco nas tempestades da vida, menos quando passamos por dificuldades. Podemos confiar que Ele vem
ao nosso encontro. A fé vence o medo. Pedro conseguiu andar sobre as águas enquanto manteve seus olhos em Jesus. Mas quando olhou para o vento e as ondas, sentiu medo e começou a afundar. Isso mostra que precisamos manter nossa fé firme em Cristo. Jesus nunca nos abandona menos. Mesmo quando Pedro começou a afundar, Jesus estendeu a mão e o salvou. Ele faz o mesmo conosco, sempre que clamamos por ajuda. Aplicação prática para as crianças e nós. O que podemos aprender para o dia a dia? Quando enfrentamos problemas na escola, em casa ou com os amigos, podemos confiar que Jesus está ao nosso lado. Se sentirmos medo, podemos lembrar que Jesus é mais forte que qualquer tempestade. Quando oramos, estamos fazendo o que Jesus fez, buscando força e direção no Pai. E assim como Pedro precisou manter os olhos em Jesus, nós também precisamos manter o coração firme na fé, sem deixar o medo dominar. Conclusão: pequenos heróis. Essa história nos mostra que não importa o tamanho da tempestade, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele nos chama para confiar e andar com fé, mesmo quando tudo parece difícil. E aí, gostaram dessa história? Então, não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas aventuras bíblicas cheias de fé, coragem e amor. Até a próxima! Pequenos Heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.